E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare Pra Pensar, tomando um cafezinho aqui nesse final de tarde. É bem interessante, né? Esse tempinho nublado, né? Entrou uma frente fria aí agora no Rio e estou vivenciando um pouquinho do inverno aqui, né? E no Rio de Janeiro é atípico esse friozinho, essa chuva. E eu queria falar um pouco aqui com vocês hoje sobre muitas pessoas, né, me questionam, muitas pessoas não compreendem, né? Como você pode ser niilista e ainda assim continuar optando, né, por viver, né? Optar por continuar vivendo. Ora, para você ser niilista, para você ter essa compreensão filosófica existencialista de que a vida não vale nada, não tem sentido, obviamente que você tem que estar vivo, né? Sem estar vivo, você não consegue expressar ideia alguma, você não consegue passar informação alguma. A morte é simplesmente a ausência da experiência, né? Aí parece até uma coisa meio idiota, né? Alguém perguntar isso. Pô, mas se você diz que não gosta da vida, se você diz que a vida é um inferno, né? Por que você não se churrasca logo? Por que você não acaba logo com tudo? Ora, eu não sou suicida, né? Como eu falei, né? Pra mim a morte é ausência de experiência. Então, por pior que a vida seja, por pior que a existência orgânica pareça, né, ser, porque o corpo é imperfeito, né? A natureza não nos fez para prevalecer, a natureza privilegia sempre a espécie e não a unidade orgânica. Então a unidade orgânica sofre, né? Vida é sofrimento. Isso é um conhecimento, inclusive, das religiões. Existe um aspecto niilista nas religiões, porque as religiões negam que esse mundo aqui seja bom. As religiões querem que você viva num outro mundo, né? Ideal, espiritual, que só vai existir depois da morte. Que é uma utopia, né? Que é uma visão totalmente infantil, porque vida, até agora que nós conhecemos, depende de carbono, a vida orgânica. E, como eu falei, as religiões, elas sim, o budismo reconhece vida é sofrimento. As religiões abrâmicas dizem que o mundo jaz no maligno, que as coisas do mundo são más, né? Então, as pessoas não saem se matando porque o mundo é ruim, porque a vida é sofrimento, né? Então, não sei por que as pessoas parece que exigem que o niilista tem que se matar porque ele reconhece que vida é sofrimento. Reconhecer o sofrimento é o primeiro passo, né? Para você, primeiro, se libertar, né, das pessoas, se libertar dos envolvimentos, das carências, né? A gente aqui trabalha muito com isso nesse canal. Minimizar suas emoções, as suas relações, para você poder viver um pouco mais livre. Nosso canal aqui não é um canal para as massas, não é um canal para coletividade, é um canal para pessoas individualistas, pessoas que estão buscando um caminho pessoal, né? Me perguntaram um dia desse se eu era MGTOW. E eu respondi, né? Se MGTOW, a sigla quer dizer, em português, homens que seguem o seu próprio caminho, então eu sou MGTOW, né? Porque eu sigo o meu próprio caminho. Porém, não faço parte, né, de nenhuma ideologia MGTOW, não sigo grupos, nem nada disso. Né? Não sigo as regras, né? Que talvez os MGTOW tenham. Eu tenho as minhas próprias regras. Porque eu sou um homem que sigo o meu próprio caminho. Então não sigo cabeça de ninguém, né? Nem ideologia alguma. Não é porque o próprio niilismo não é uma ideologia, é uma constatação intelectual.
Vida é sofrimento, vida não tem sentido, não sei do ponto de vista orgânico. Ateísmo também, né? Ateísmo não é nenhuma afirmação, não é nenhuma ideologia, é simplesmente a negação do absurdo. Né? Ateísmo é isso, né? Negar os deuses, negar toda essa mentira que foi contada ao longo de milênios aí, em que vem sendo perpetuada, né? Perpetrada até hoje. A mentira da religião. E que torna a vida ainda mais sofrida do que já é, né? Porque família, relacionamento, socialização, compromissos morais, tudo isso envolve a religião. Tudo isso envolve as mentiras da sociedade. Você não precisa de nada disso. Você pode ver muito bem sozinho, você não precisa de família, não precisa de dependente, né? Para você viver bem. Muito pelo contrário. Você, para viver bem e para viver livre, porque hoje nós temos muita liberdade dentro da sociedade, né? Se você conseguir uma liberdade financeira, isso vai ser muito mais fácil de você conseguir você estando sozinho, né? Você tem menos dívidas, você se acomoda em qualquer lugar, você precisa de menores espaços para viver. Tudo fica minimizado na sua vida, né? E o menos sempre é mais. Esse é o lema do minimalismo, né? O menos é mais. E você elimina porcarias na sua vida, e por porcarias eu digo, elimina coisas e pessoas. Você acaba tendo só o necessário, né? Você perde as ilusões. O resto da realidade. Entretanto, isso não quer dizer que você vá querer se churrascar, porque vida é sofrimento. Ora, como eu disse inicialmente, né? A única forma de você expressar isso é estando vivo. A única forma de você expressar qualquer coisa, qualquer ideia, é estando vivo. E, né, devemos deixar bem claro que as pessoas imaturas, infantis, emocionais, inocentes, né, que veem o que não existe, que quase sempre quebram a cara porque acham que o mundo é uma coisa e acaba descobrindo, por experiência pessoal, que o mundo é outra, né? Outra coisa, né? Não existe felicidade possível nesse mundo aqui, né? E as pessoas colocam felicidades em coisas e pessoas. Pessoas, você precisa apenas para o básico, né? Você precisa das pessoas, claro, né? Mas você não precisa se envolver com as pessoas. Você pode comprar serviços, todo tipo de serviço. Mosquito aqui, desde de sexo até um conserto de alguma coisa na sua casa, né, comida. Se você ficar doente, você pode pagar uma enfermeira. Você não precisa ter uma mulherzinha, um maridinho dentro de casa para cuidar de você. Isso é ridículo, né? Tem gente que defende isso aí, né? Aí você precisa ter uma pessoa, que se você ficar doente, ela vai cuidar de você. Quem é que vai cuidar de você na velhice? Primeiro, eu não pretendo ficar velho, né? Não pretendo, né? Eu me mato antes. Porque ficar debilitado, doente, dependendo dos outros, prefiro me matar logo, né? Mas, enquanto eu tiver vida, aí de novo entram os malucos, né? Os infantiloides, os que não entendem nada, né, do que é niilismo. Que é um dos maiores expoentes do niilismo, que era Nietzsche. Ele dava aula em faculdade, ele tinha a vida dele, pô. O fato de reconhecer que a vida não tem sentido, não tem propósito, e você meio que desencantar da vida, não quer dizer que você não vai criar uma forma, né, de sobreviver nesse sistema. Como eu falei, pessoas infantis batem o pé, fazem birra, muitos até se matam, né? Tem casos aí de pessoas que se colocavam como niilistas, que não viam sentido em nada, e acabaram, né, se churrascando. Qual a lógica disso, né? Depois que você se churrasca, game over. Você não consegue expressar mais nada, você não consegue sentir mais nada. Cacete, tô aqui tomando um café, né? É um pequeno prazer ilusório, mas é uma experiência. Tô aqui tendo esse diálogo com vocês, ou melhor, né? Esse monólogo com vocês, né? Que vai se transformar num diálogo a partir dos comentários. Né? E aí vocês, né? Nos comentários a gente troca informações. Aqui no vídeo é um monólogo. E aí, né? É prazeroso.
São pequenos prazeres. Tem sentido? Não. Mas eu tenho maturidade para saber lidar com a ideia de que isso aqui tudo vai acabar. Eu tenho maturidade para lidar, por exemplo, com a ideia de que talvez eu morra daqui a pouco. Talvez hoje seja o meu último dia. Talvez eu ainda viva mais 30, 40. Talvez eu possa viver mais 50 anos. Né? Eu já estou fazendo 53 agora. Estou totalmente saudável. Nunca experimentei doença na minha vida. Fazer o quê, né? Meio século, né? E posso sim viver mais meio século. Viver até os 100 anos. Isso não é possível, né? Muitas pessoas aí morrem com mais de 100 anos. Muitas não, né? Aliás, poucas. Entretanto, né? Muitas morrem com 80. Eu pretendo, né? Chegar mais longe que eu puder, porque, como eu falei, eu não sou religioso, né? Religioso que acredita em vida após a morte, religioso que acredita numa continuidade. E a maioria dos religiosos são os que se matam. Porque não compreendem essa ideia básica. Que vida é experiência. O pior que seja, é alguma experiência. Pode estar muito ruim agora, daqui a pouquinho melhora. Pô. A vida é assim, né? Altos e baixos. E aí depende muito de você. Aqui a gente fala muito em isolamento social, para se preservar, para se proteger dos outros. Também para proteger os outros de você, né? Porque ninguém merece estar num cativeiro, como num casamento, ou num cagamento. Ninguém merece estar sob as rédeas dos outros. Nesse contrato ridículo que é o casamento, contrato de exclusividade sexual, contrato, sabe, de dividir, né, espaço, obrigações, sempre tá dando satisfação. Isso é inferno, né? Para mim é inferno. Acho que para quem tem um ideal de liberdade na mente, casamento é inferno e relacionamento de uma forma geral. Porque você está sempre tendo que dar satisfação da sua vida para os outros. E aí, quando você se isola, você se protege mais, né? Quando você não se ilude com o mundo, com os esportes, com viajar, passear, sabe? Quando você entende que esse mundo aqui são só 5 elementos, terra, água, ar, fogo, né? Que são elementos materiais, e o quinto, que é a consciência, você entende que você só está vivendo aqui e o resto são todos 4 elementos. Né? É a sua consciência e os 4 elementos. Terra, água, ar, fogo. Todo lugar que você for vai ser isso. Não adianta, não tem para onde fugir. Né? Você não foge de você mesmo. Você não foge da sua condição existencial. E aí, você se preserva. Né? Quando você não tem mais gastos desnecessários com bobagem. O cara viaja... sei pra onde, pra conhecer não sei o que, coisa que ele vê em todo lugar, né? Esse dia eu tava ouvindo uns amigos comentando, ir pra Itália é legal, ir pra Grécia, sei lá, ver as praias. Porra, cara, tô no Rio de Janeiro, que mais tem praia. Por que eu preciso ir pra outro estado ou pra outro país pra ver praia? Ponte tem em todo lugar, né? Pra que eu preciso ir pra São Francisco pra ver a ponte de São Francisco? Se eu quiser ver a ponte, eu vou ver a ponte Rio-Niterói, pô. Preciso sair do estado do país para ver ponte, para ver prédio, para ver casas, castelo. O que é um castelo se não uma casa, uma fortificação? O cara o castelo, que lindo. Sabe, cara, isso não canso mais esse tipo de ignorância. Ver castelo. Você vai entrar lá, você vai ver quartos, você vai ver cadeiras, mesas, tudo igual que você tem para casa. Não tem diferença, não adianta. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai comer carne de porco, carne de peixe, carne de frango, carne, né, sei lá, de coelho, de qualquer merda dessa aí, mas não sai muito fora disso, né? Os legumes também são o mesmo. Batata, cenoura, abóbora, tomate, pimentão, alho, alface, agrião. É tudo a mesma coisa em todo lugar, porra. Não adianta. E hoje você tem facilidade de experimentar a culinária do mundo todo na sua casa. Simplesmente pedindo um serviço de delivery, né? De entrega.
Você pode comer comida árabe, comida chinesa, comida italiana, seja o que for, né? Então, eu acho que a gente tem que ter maturidade, né? Porque com maturidade você vai conseguir ter uma vida minimalista, com menos necessidades, tendo o seu conforto necessário, né, para você ter uma estabilidade psicológica, né, para você poder dormir bem. Então, isso faz parte de uma sabedoria. A vida não tem sentido, e daí? Eu tô vivo, pô. Né? Tô vivo e sou inteligente para poder modelar a minha realidade, a minha forma. Se o meu emprego não está me satisfazendo, se eu trabalho demais, eu vou estudar, vou investir tudo que eu puder, todas as minhas forças para conseguir um emprego onde eu trabalhe menos e ganhe mais. Existem, né? Muitas formas de trabalhar por escala. Se você é um cara menos sociável, tu pode procurar um emprego que não tenha muito contato com pessoas, né? Um emprego mais na área de tecnologia. Mas muitas áreas técnicas que você não precisa lidar tanto com gente, né? Lida mais com equipamentos, com manutenção. Então, existem várias áreas aí, mas a pessoa fica fechada, né? Dentro daquele empreguinho, sofrendo pra caralho, trabalhando pra caralho, sem muitas vezes sem estabilidade, porque isso é importante você buscar também, né? A sua estabilidade financeira, fazer um concurso, né, que te garanta um emprego que você não vai perder, a não ser que você faça uma merda muito grande, né? A não ser que você passe por um processo judicial para ser expulso. Então, funcionalismo público é uma boa. Se você tem algum talento e você pode usar esse talento para trabalhar por conta própria, também. Então, muitas pessoas, né, muitos acabam até se matando, achando que a vida é um inferno, porque ela não faz nada para mudar também. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. São poucos os que têm esse privilégio de não precisar trabalhar. Então, não adianta bater o pezinho, ficar choramingando, ficar fazendo birra, dizer que vai se matar. Não vai mudar nada, né? É você que tem que mudar. Então, sejamos adultos, sejamos conscientes, sejamos lúcidos, sejamos racionais. Porque, como eu falei, ficar fazendo birra igual criança não adianta nada. Você tem que identificar a situação. Vida é sofrimento. Eu estou sofrendo. O que eu posso fazer para minimizar esse meu sofrimento? Né? Para ter menos dívidas. Para ter um dinheiro sobrando, para não precisar trabalhar tanto. Para não ter dependente, para não ter filhos, para não ter esposa, para não ter marido, para não ter família. Você não é fruto da carne. Sabe? Você não é pedaço de carne de ninguém, você não faz parte, você não é filho de ninguém, você não é sobrinho de ninguém, você não tem família, cara. Você tá aqui, né? A sua construção é aqui. Seu corpo, é outra história, né? Seu corpo faz parte dessa matrix. Seu corpo saiu da matrix. Mas a sua mente, ela pode optar, né, por se desconectar dessa matrix. Se desconectar da parentada. Se desconectar da carne, da necessidade de carne, na dependência, né, desses bichinhos fofinhos de ficarem sempre agrupados. Né? Essa época já passou, se agrupar para se proteger. Essa época já passou, isso é do gado, cara. Isso é do coletivo, da manada. Hoje em dia nós temos todos os recursos, né? E o dinheiro para isso é muito importante. Isso que é o que eu falo. Você tem que aprender, né, a ter um equilíbrio financeiro, a ter uma fonte de renda segura, para você se bancar e parar com essa porra de ficar dando dinheiro pros outros. Parar com essa porra de criar dependentes. Que isso é que estraga a porra da vida de qualquer um. Que hoje isso é chamado de felicidade, né? Felicidade não existe. O outro é o inferno. O outro pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde, se você acha que você está feliz baseando essa felicidade no outro, mais cedo ou mais tarde a sua vida vai se tornar um inferno. Seja pela doença do outro, seja pela morte do outro, seja porque o outro te trai, te abandona, seja porque o outro ocupa lugar no seu espaço. Muitos estão tão viciados que confundem isso com felicidade, né? Como eu falei, felicidade não é possível nesse mundo aqui. Quanto mais você se apegar ao outro, ou a coisas, né? Ou a ideologias, a filosofias, quanto mais você se apegar a isso, mais você vai ter a perder.
Quanto mais você se isola na sua mente e também fisicamente você se isola, mais saúde você tem, mais o dinheiro sobra, menos dívidas, menos preocupações, né? Aí você também tem que aprender, né, a ter saúde, não colocar a sua saúde na medicina, nos remédios, na confiança nos outros, ou seja, em Deus, seja quem for. Confiar em você, porra. Aí também você tem que aprender essa maturidade, né? E é por isso, cara, que não adianta, né? Muita gente aí acha, ai, Ralf mais cedo ou mais tarde vai se churrascar. É mais fácil qualquer cristão, qualquer crente, qualquer religioso, qualquer budista se churrascar do que eu. Porque eu não sou bichinho fofinho, eu não fico me agarrando nas pessoas. É isso que faz as pessoas se churrascarem. Sabe o que é? As pessoas se churrascam pelos outros. Porque o inferno é sempre o outro. As pessoas se churrascam porque estão sempre sofrendo decepções. A vida nunca é como a pessoa quer, porque ela não aprendeu a modelar a sua própria vida, formatar a sua própria vida à sua maneira. É sempre dependendo dos outros. Então é por isso que eu digo, eu vivo minha vida da forma que eu quero. É ruim? É. Tem tédio envolvido? Tem. Tem depressão envolvida? Tem. Mas eu tenho maturidade para receber isso, absorver isso, né? E diluir isso. Eu não vou acabar com uma existência de meio século, porque eu não aguento a realidade. A realidade está aí, filho. Não adianta, né? Realidade é consciência. Não existe outra forma de realidade conhecida. Você tem que estar consciente para poder participar da realidade, de qualquer realidade que seja. Precisa estar consciente, precisa estar vivo. Precisa ter cérebro. Quanto mais lucidez você tem, mais você vê que nada faz sentido e que você precisa conviver com essa ideia. Não adianta, né? Conviver com a ideia da morte, com a ideia de que tudo vai acabar, e aí você não quer mais ficar construindo patrimônio, se tudo vai acabar, né? Você quer só o necessário para poder viver bem. Então, cá por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Não é inscrito no nosso canal, clique aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente. Se inscrever, ative o sininho das notificações, para estar recebendo as novidades dos vídeos aí. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.